pacto, mas a pastora Elma mandou fazer. Então tem um detalhezinho, algumas coisas, mas é muito pouco. Isso aqui foi a mensagem que Deus nos deu aqui, eu preguei aqui, nessa igreja, sobre 4 palavras-chave que existem dentro do texto de Romanos capítulo 3, 23, e que diz, lá você vai ver a palavra justificação, redenção, propiciação, justiça e justificador. E essas mensagens foram colocadas dentro desse folheto, que está com essa capa aqui, ó. Amém, irmão? Aqui, ó, corta para mim aqui, ó. Cortou. Glória a Deus. Então, isso vai ser para evangelismo. Olha aí a mensagem. Sangue no chão ou no coração? Aí dentro vai estar os textos bíblicos explicando essas 4 palavras que eu falei. E tem uns versículos que vai ajudar no evangelismo. Depois nós vamos dar um curso sobre isso aqui, que chegou agora, chegou hoje. Todo explicadinho, muito bem feito, papel couché. Isso aqui para evangelizar no ponto de ônibus, e atrás o endereço da igreja, da Logos, sede, e o endereço da Logos Granja Portugal, que está aqui, o endereço. Tudo isso aqui é uma ferramenta de evangelismo que vai ser dada amanhã para os evangelistas. E você também está recebendo aí do Instituto Logos, daquilo que nós fazemos. A Logos está aprimorando, né? Você conhecer um pouco do ministério. Eles vão estar passando para vocês, para distribuir para todo mundo aqui, porque a maioria aqui são obreiros do Senhor. Cadê os obreiros da obra aqui? Cadê eles? Glória de Deus. Eu tenho convidado todos os obreiros, eu sei que todos não estão, nós temos quase 500 obreiros nessa igreja, e ativos mesmo, não são todos não, mas são consagrados para trabalhar, estar. Tenho convidado todo mundo para estar com a gente no Somos Um. A gente está crescendo para tudo isso que Deus está nos dando, que Deus vai fazer através dos trabalhos evangelísticos para a glória do Senhor Jesus. Então incentive os outros obreiros a estarem com a gente. Nós estamos recadastrando. Quantos aqui foram recadastrados, entraram no novo grupo? Né? Você pode ver. Eu tenho muita gente que foi recadastrada. É só vocês mesmos, irmão? Levanta a mão que foram recadastrados. Você está vendo, a maioria não estão vindo dia de terça-feira. E nós estamos cadastrando na sexta-feira do Somos Um. E o nome do culto, qual é o nome do culto? Somos Um, né? Mas vamos para a palavra de Deus. Abramos a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 8 e 9. Hebreus, capítulo 2, versos 8 e 9. Você que está ouvindo, está sintonizado na frequência 102,3. Essa é a Rádio Logos FM, está na Logos, está na bênção. Estamos com transmissão ao vivo, aqui direto da igreja sede, Comunidade Logos sede, fica na Avenida Osório de Paiva 3390, ao lado do terminal de ônibus do Siqueira. Vamos a Deus por você que está ouvindo em casa, no trabalho, no ônibus, no seu carro, no seu táxi, na Topic, na casa de recuperação. Os irmãos que também que estão nos ouvindo dentro do presídio, em qualquer lugar, onde você esteja, eu creio que Deus vai falar ao teu coração. E no final vamos estar orando pela família, orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, orando pelo nosso país e por todas as nações, em nome de Jesus. Hebreus 2, versículo 7, vamos no 7. Hebreus capítulo 2, versos 7, 8 e 9 diz: Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Fala comigo, de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao sujeitar todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Fala comigo, tudo está debaixo dos pés de Jesus. Aí nós vimos sexta-feira passada a parte B do versículo que diz: Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a eles. Tudo está debaixo dos seus pés, porém nem tudo se submete a ele. Isso acontece ou não? Nem tudo se submete a ele. Quer ver? Muita gente aceitaram a Jesus, foram batizados, mas nem todos são submissos a Jesus. 9. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Fala, em benefício
de todos, isto é, de nós, Ele morreu na cruz. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, aqui está o Teu rebanho, a Tua noiva, a Tua igreja. Pai, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, sabe tudo sobre nós. Sabe das pessoas que estão ouvindo pela rádio, pelo aplicativo, em outros estados, em outros países. Senhor, ministra aos nossos corações. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, nessa noite. Faz a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O propósito da palavra de Deus é revelar, fala revelar, revelar as coisas eternas. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10, você vai ver que fala algo interessante. Às vezes eu me confundo com 2 Coríntios, 1 Coríntios, mas eu sei que é o capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Se você puder vir comigo. E diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou, fala, o que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. O que é que Ele preparou? O que foi que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem? Versos 10 ele vai dar a explicação. Mas Deus o revelou, fala, Deus já revelou. Revelou a quem? A quem? Revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Eu falei sexta-feira passada que por muito tempo eu ouvi, e às vezes pessoa pregando até errado esse texto, dizendo, olha, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que subiu o coração, que não subiu o coração do homem, isso é o que Deus ainda vai nos mostrar. É que o que Deus preparou para nós, é o que Deus preparou para nós. Sim, mas aprove Deus já revelar, porque Paulo está pegando emprestado o versículo que está lá em Isaías 64, que o profeta que fala 700 anos antes de Jesus ter vindo, 700 anos antes de Jesus ter vindo, o profeta tinha falado que o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e o que subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para nós. E a compreensão desse texto, melhor ainda, quando você lê a partir do versículo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que aquele que sonda as profundezas de Deus, olha o privilégio da igreja, olha o privilégio de todos nós, aqueles que sondam a profundeza de Deus, habita em nós, e nos sonda, e Ele tem um propósito de nos dar entendimento, abrir a nossa mente para verdades que estão contidas na Bíblia e que nos foi revelado. Verdades que estão contidas nas Sagradas Escrituras e que nos foi revelado. E só uma forma de entender aquilo que está na palavra de Deus, quem tem o Espírito de Deus na vida dele. E quem são os que têm o Espírito de Deus na vida dele? São todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor. Todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Obrigado, filho, Deus abençoe. Todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e que foram aceitos por Jesus da forma que Ele era, como estavam. Então essas pessoas recebem o Espírito Santo. Eu já preguei sobre isso, Efésios capítulo 1, 13 e 14, ele vai explicar isso. Agora, como entender as características de Jesus Cristo? Quem estava aqui segunda-feira lá no Maranguape, levanta sua mão. Duas, 4, 5 pessoas que estão aqui estavam lá no Maranguape. E Deus levou a pregar dentro do livro do Apocalipse, dizer: quem aqui imagina que Jesus um dia vai vir com a foice na mão? E eles estavam filmando, os olhos das pessoas que estavam na praça lá do Maranguape ficaram com o olho assim, e um fazia assim para o outro torcia o nariz. Eu não imagino não. Como aconteceu aqui na igreja também. Quem imagina que Jesus um dia vai vir com a foice na mão? E todos nós já vimos isso nos cultos passados, em cumprimento de Joel, capítulo 3, versículo 13. E diz que ele vai vir com a foice
da qual está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então essa é uma característica de Deus, é uma característica de Cristo, como juiz, que só entende quem tem o Espírito Santo e tem prazer na sua palavra. Então você não olha, você vê Jesus com as 5 características. Primeiro, fala comigo, pastor. Pastor. Segundo, cordeiro. Então ele veio como pastor, morreu na cruz como um cordeiro, subiu aos céus, arrebatará a sua igreja, a sua noiva como noivo, virá como juiz, virá como rei e julgará o mundo como juiz. Então são as características de Jesus Cristo. Então ele veio como pastor. Ele é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, está lá. Ele é o bom pastor, morreu como cordeiro na cruz. João 1:29 diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o texto diz que nós somos a noiva, ele é o noivo. Então ele vai arrebatar a sua igreja, o noivo leva a sua noiva. Ele vem depois ele virá como rei. Qual é o propósito do rei? Quem já assistiu a algum filme que o rei vai liderando o povo e avançando sobre os seus inimigos? Quem já assistiu esses filmes medievais? Assim será. Jesus virá montado no cavalo, e como a foice, vem para guerrear, vem para pelejar. E depois dele ter colocado todos os seus inimigos embaixo dos seus pés, eles o julgará, e todos serão julgados conforme a sua obra. Então isso é para que eu e você, nós tenhamos entendimento. Isso é uma revelação de Deus, e traz luz à nossa mente, compreendermos textos do Antigo Testamento que nem os rabinos entendem. Isso é um privilégio. Ei, nós brasileiros, nordestinos, temos o privilégio de ter compreensão de texto bíblico que nem rabino judeu tem. Quem está entendendo aí, meu irmão? Os judeus, os rabinos, eles não conseguem entender Isaías 53. O que diz em Isaías 53:8? Porque os outros versículos vocês já conhecem, mas olha o que diz Isaías 53, versículo 8: com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Os rabinos até hoje não entendem esse versículo, buscam todo tipo de explicação, mas não conseguem ver Jesus, não conseguem ver o Messias que veio há 2000 anos atrás. No versículo 9, aí diz, no 9: foi-lhe dado o túmulo com os ímpios. 700 anos antes de Jesus ter nascido, já disse onde ele seria enterrado. E com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Foi contado, ele foi enterrado no túmulo com os ricos. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Quem foi a oferta pela culpa? Quem é a oferta pela culpa? Você entende, é simples. Sabe por que você entende isso aqui? Porque você tem um Espírito de Deus na tua vida. Ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. No 11 diz mais: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Aleluia! Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Você entende e os rabinos não entendem. Olha aí. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Jesus morreu entre dois santos,
no meio de dois transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, por que que eu e você, por que que nós temos esse entendimento? Porque nós temos a luz de Deus. Fala eu, para a glória de Deus, tenho a luz dele, tenho o entendimento dele. Outrora nós nem entendíamos o que significava João 14,6, irmão, onde diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Não é isso, nós não entendíamos versículo tão clássico como esse. Nós carregávamos as imagens de esculturas, tínhamos outros intercessores, tínhamos outras intercessoras, mas não conseguíamos olhar para Jesus como Deus. Então o Espírito do Senhor é entre nós. E aqui nós precisamos cavar mais. Por isso que o Senhor lhe fortaleça todos vocês para estarem aqui às sextas-feiras. Porque a gente vai cavando. Nós ainda estamos tendo entendimento disso aqui, ó. Estamos no versículo 8. Quem não veio sexta-feira passada, levanta a mão, por favor. Muita gente. Então sexta-feira passada o que nós vimos? Que o Senhor foi coroado de glória, de glória. Tudo está sujeito aos pés dele, porém ele ainda não está reinando. E nós vimos tudo isso no 9. Só que eu vou continuar a Bíblia, senão a gente não vai avançar. Então ele veio como pastor, fala comigo: o meu Jesus veio como pastor, morreu como um cordeiro, arrebatará a tua igreja como noivo, virá como rei e julgará os ímpios como juiz. Nós vimos que é inevitável o fim desse mundo em fogo, porque está escrito, Isaías 24, versículos 5 e 6, diz como vai ser o fim desse mundo. E é inevitável, infelizmente, não que nós queremos, mas aparentemente é inevitável uma terceira guerra mundial e bombas nucleares. Olha o que está acontecendo com o norte-coreano, doido para sentar o dedo. E o Trump diz do outro lado: e nós temos mais. E o outro diz: eu também tenho. Mas isso nos causa medo? Terror? É para nos causar medo e terror? Não, porque nós somos peregrinos lá do céu. Foi ontem, o nosso irmão Billy Graham passou para o Senhor com 99 anos. E ele teve várias frases dele, e uma delas são milhares de frases poderosas que esse homem pregou. Ele diz: eu estou passando um tempo nessa terra, em breve voltarei para o meu Pai. Então eu tenho um pai, você tem um pai. A nossa pátria não é isso aqui, é lá no céu. Então isso nos fortalece, amém? Então o que acontece? O propósito das Sagradas Escrituras é nos dar instrução, é nos ensinar. Todo cristão tem ideia de como será o fim. Você pode ver que as pessoas que mais se preocupam em querer saber quem são os 10 chifres, quem é o chifre pequeno, aqueles 3 chifres do dragão, quem é isso, quem é aquilo, quem se detém nessas coisas, são justamente aqueles que ainda não têm muita compreensão, até mesmo da volta de Jesus. Estão preocupados em saber quem é a besta, quem é o anticristo, quem é aquilo, quem é o outro. Irmão, eu tenho que saber e entender e crer que meu Jesus está no controle de todas as coisas, que Ele vai voltar e do jeito que está escrito vai acontecer, e eu vou participar. Então na internet está cheio de especulação, cheio de teoria. E eu não quero perder o meu tempo com especulação e teorias. Eu quero crer no que está escrito literalmente, que ele diz: e o dragão será preso, Satanás, por 1000 anos, e ele reinará por 1000 anos. Depois o dragão será solto, Satanás será solto, enganará a muitos. É literal. O que é que o homem mais teme nessa terra? O que é?
Satanás, ele é tão perspicaz, esse ser maléfico, maligno, aquilo que o ser humano mais teme, às vezes ele trabalha na mente das pessoas para mostrar que é a solução. Eu vou explicar. Satanás, ele é tão diabólico, ele é tão cão, tão diabo, tão endiabrado, tão endemoniado. Se tem um ser endemoniado, é o diabo. E ele é tão perspicaz que aquilo que o homem mais teme, no ano de 2016 para 2017, ele enganou 830 mil pessoas no mundo inteiro e mostrou para elas que a morte era a solução para os seus problemas. E hoje eu estava na rádio pregando. Quem ouviu isso na rádio hoje? Está nos noticiários que o número de suicídio é maior do que homicídio. Só você pesquisar. Eu fui pesquisar e gravei uma reflexão, ela vai sair segunda-feira sobre isso. Segundo os estudos da Organização Mundial de Saúde, da ONU, está lá, mais de 833 mil pessoas se matam, cometem suicídio, dão fim, dão cabo às suas próprias vidas. E são mais as pessoas que se matam, são mais as pessoas que cometem suicídios do que as pessoas que são assassinadas. Então olha o teu inimigo como ele é perspicaz. Aquilo que o homem mais teme, às vezes ele mostra para alguns que será a solução pelo seu problema. Quem já conheceu alguém que já tirou a vida, se cometeu suicídio, levanta as mãos. Olha aí, praticamente todo mundo. Fala comigo. O último inimigo a ser derrotado por Jesus será a morte. Então ela está aí. Jesus, no seu ministério terreno, ele provou várias vezes que ele tem poder sobre a morte. Ressuscitou pessoas, ressuscitou a Lázaro, que permaneceu 4 dias dentro de um jazigo, dentro de uma cova, já estava em estado de putrefação, ou aliás, nem mais, já tinha passado, estado de decomposição. E ele diz: Lázaro, tirai a pedra. Tiraram a pedra, depois diz: Lázaro, sai para fora. E assim ele saiu. Então ele mostrou que ele tem poder sobre a morte. Segundo, ele ressuscitou ao 3º dia. E olha o que ele diz no versículo 10 de Hebreus 2:10: ao conduzir muitos filhos à glorificação, convia que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Deles quem? Daqueles que tinham ou que têm o medo da morte. Versículo 14. Olha o que diz no versículo 14: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também compartilhou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. Fala, o diabo. E livrasse todos os que ao longo de toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Livrasse, fala comigo. Jesus me livrou, porque antes eu tinha medo da morte. Ainda não, né? Ou sim? Ainda não, né? Ou sim? Fala comigo. Aquilo que o homem mais teme, quando esse homem se aproxima mais de Deus e tem intimidade com Deus,
ele sorri para a morte, porque vê que ela vai facilitar as coisas para ele abraçar Jesus. Você está entendendo, irmão? Agora me diga, se passássemos o tempo todo pregando aqui vitória, sobre vitória, ideologia da prosperidade, falando sobre comprar carro, comprar casa, conseguir uma ilha, conseguir isso, comprar aquilo, ser rico, ser não sei o que e tal, quando estamos diante de uma realidade, cadê a esperança? Quem vai enxugar as lágrimas? Então o texto, ele diz, ele está sobre tudo e sobre todos, e tudo está debaixo dos seus pés, porém por um tempo ele ainda não está reinando. Só que ele está abrindo os olhos da igreja, porque a igreja sabe, fala comigo, a igreja sabe quando o maior inimigo será destruído. Se não sabe, vai saber hoje. Eu creio que vai dar tempo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versos 25. Abramos a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versos 25 em diante. Pastor, por que desta palavra na sexta-feira? Porque quando eu e você, nós valorizarmos mais quem é Jesus, mais o céu, mais comunhão nós teremos aqui embaixo. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É necessário que ele reine, até que coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu te pergunto, Jesus está reinando? Jesus está reinando? Ele está no controle, tudo está debaixo, mas ele não está reinando. Por isso o propósito dele reinar. Quando ele vier e ele vai reinar, o propósito é de colocar tudo em ordem, para que esse mundo chegue ao ponto de ter paz e justiça. Paz e justiça. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Fala comigo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Olha Deus abrindo a minha e a tua mente, dando entendimento daquilo que o homem mais teme, que ela também será destruída. Pastor, onde que está escrito? Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e versículo 15. Lá está escrito, lá diz isso. Então a morte e o Hades, vem aqui comigo só um pouquinho, corta aqui, por favor. Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Você sabia que o inferno não é o fim? Você sabia que tem um lugar pior do que o inferno? Vamos ver. Então a morte e o Hades foram lançados aonde? Hades é o que? Inferno. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda. Então o lago de fogo é a segunda morte. Versículo 15, ele vai dar a explicação. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados na onde? Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de... Você tem que temer isso aqui? Não, por quê? Pega o teu dedão, aponta para você e diga: porque o meu nome está escrito no livro da vida. Tudo isso é um processo. Vamos continuar lendo. Paulo diz: e quando todas as coisas, versículo 28, 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, olha o que ele vai fazer. Então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ai, pastor, então isso parece que tem... Jesus não é Deus. Não, ele é o próprio Deus. Vem aqui comigo. Próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós chamamos de trindade. A Bíblia não chama, não existe a palavra na Bíblia chamada trindade. Existe um único Deus, em essência, o Deus que é luz.
o Deus Espírito, que ouve, aprove Ele a se manifestar para nos salvar mediante o Filho. Ele mesmo se fez carne. Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz isso. Olha o que está escrito em Filipenses 2 e 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que lhe devia apegar-se. E então ele faz o quê? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele que se quis se fazer carne. Vem aqui, filho. Ele quis se fazer carne. Então o Senhor, fala comigo, o meu Senhor Jesus, na sua vinda, vai colocar tudo em ordem, do jeito, da vontade do Pai. Então aquilo que o homem mais busca, o homem está em procura de paz, sim ou não? O homem quer justiça, sim ou não? Só vai ter paz nesse mundo e justiça nesse mundo no reinado do Messias. E quando ele sujeitar todas as coisas embaixo dos pés, ele passará para o Pai. Olha aí o versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Qual o propósito das cartas? É dar a direção para a igreja, mostrar para ela. Por isso que Jesus falou para os discípulos: ei, eu não vos direi muitas coisas agora todos, porque se eu disser vocês não vão entender. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha, e o Espírito Santo falará todas as coisas. Ele vos dará entendimento. Não falará de si mesmo, mas falará de tudo aquilo que eu mandar. Olha aí Cristo dizendo como Deus. Isso está escrito em João 16 e 17. João, vamos ler o versículo 16. João capítulo 16, vamos ler a partir do 14. João capítulo 16, versículo 14, 15, 16, 17. Ele diz: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Fala. O Espírito Santo é maravilhoso. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e eu tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verá, um pouco mais e me verão de novo. Um pouco já não me verá, um pouco mais e me verão de novo. Duas coisas você pode ter certeza. Primeira, Jesus seria crucificado, ao terceiro dia eles veriam. Outra coisa, Jesus seria arrebatado, e Jesus seria assunto ao céu, subiria para o céu, mas depois ele está voltando. Outra, aqueles que ele ensinou, eles iriam falecer e teriam um encontro com Jesus na glória, no paraíso. Meu irmão, não importa se ele vem agora ou se eu vou primeiro. O que importa é que como ele é, eu vou vê-lo. Oh, meu Deus do céu. Vocês estão preocupados com que partido vai ganhar quem vai ser presidente do Brasil? Eu tô olhando para a volta de Jesus, irmão. Quando tem pastores, tem um bocado de gente preocupada. Nós temos que ganhar eleição, nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo. Porque se não for assim, se a bancada evangélica, a bancada gospel não for a maioria, só Deus dá causa, e não sei o que, vamos lá querendo solucionar os problemas, irmão. Pastor, que nada, irmão. Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Não importa o que vão dizer de mim. Eu quero a Deus. Vai comendo o cão. Me ajuda a pregar. Fala para o teu irmão: a tua pátria é o céu. Fala: a tua casa, a tua morada é o céu. Fala para ele: a tua casa aqui na terra é uma tenda. Para que é tenda? O que serve para tenda? O que é tenda? Porque tenda. Por que, irmão? Que eles montavam num lugar, ia para outro lugar, ia para outro lugar, ia para outro lugar. Bora para a palavra de Deus. Versos 29. De outra maneira, 29. De outra maneira que farão. Vamos aí em 1 Coríntios 15, versos 29. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos.
Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que estão se batizam por eles? E porque nós expomos também a nossa própria... E porque nos expomos também nós a perigos a toda hora? Eu morro a cada dia. Eu vos declaro, irmãos, pela glória de vocês, tenho em Cristo Jesus o nosso Senhor, se como homem combati em Éfeso com as feras, que me aprove isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ei, explicar o versículo 29. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque então se batizam a eles? Paulo pega isso às vezes era normal no meio das pessoas que criam, que faziam essas coisas. Uns batizavam até pelo nome de quem já faleceu, e uma série de coisas, acreditando em uma ressurreição. Como existem muitas religiões nos dias de hoje que crê também na eternidade. Sim ou não? Sim ou não? Então Paulo prega esse exemplo. Ele diz: se eles creem nessas coisas, imagine nós. Você acha que eu, que me exponho todos os dias lá em Éfeso, combati com feras, com demônios, com todo tipo de coisa, eu deixei a minha formatura, eu cresci aos pés de Gamaliel, eu era o cara, seria um fariseu, teria vários anéis de ouro no meu dedo, dizendo que eu tinha formatura, eu era um bacharel, eu seria um teólogo, eu seria um doutor, eu seria tudo, eu era um empresário, eu construía isso, construía aquilo, tinha dupla cidadania, tanto judaica como também romana. Você acha que eu deixei todas estas coisas para viver uma utopia, para viver uma mentira? Ele está dizendo: não, meu irmão, eu creio que o que ressuscitou Jesus também vai me ressuscitar. Eu creio em um novo reino, eu creio em uma nova glória, eu creio que vale a pena ser fiel até a morte. É isso que ele está dizendo aqui, irmão. No versículo 33 do capítulo 15 ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Fala, ai. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem gente que ainda não conhece a Deus. E sabe por quê? Por causa da tua incredulidade, crente. Por causa da tua pequenez, crente. Porque você não crê na palavra, crente. Porque você é um mau exemplo, crente. Porque você não é uma carta de Deus, é uma carta do diabo. Então digo isso para a vergonha vossa, que não crê na eternidade, só fica falando do ouro e da prata, das coisas da terra. Se liga nas coisas eternas, que é do céu, porque isso aqui vai passar, meu irmão. Ei, pega esse seu pezinho, faz assim, ó. Todo mundo, vai. Fala para o teu irmão: tá vendo isso aí? É a nossa vida aqui na terra. Sopra, fala. Ó, mudou, já era. Tem gente que quer achar, lá no interior de São Paulo, diz assim, quer ser o sabichão. Sabe tudo. Quer ser o bichão da goiaba. Quem já comeu goiaba bichada? Quer ser o bichão da goiaba. No meu pé. Ó, faz barulhinho. Só serve para isso. Só faz barulho. Passa a vassoura. Joga para lá. Joga para cá. Só que Deus amou os de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que esses se tornassem grandes filhos, herdeiros, co-herdeiros. O texto diz que tudo sujeitou debaixo dos seus pés, mas ainda por um tempo não está reinando, mas vai reinar. Fala, e eu? Fala, eu vou reinar com Ele. Você crê? Tem certeza? Então pronto, irmão. Então pronto. Então acabou. Então por que vamos chorar?
A gente chora porque somos ser humano. Chorar a gente chora, até sofremos. Só tem uma coisa: ficar trancado dentro do quarto, não. Ficar debaixo da cadeira, da mesa, da cama, não. Posso até chorar, posso sentir dor, o emocional pode até mexer. Só tem uma coisa: ninguém vai parar a minha caminhada. Fala, ninguém vai parar a minha caminhada. Pessoas vêm, fala, pessoas vêm e vão, problema delas. Fala, eu vou continuar. Sei quem tenho crido, corro para o alvo que me foi proposto, Jesus. Ei, quem leva em conta a eternidade percebe que esse mundo é tolice. Quem leva em conta as coisas eternas percebe que este mundo é uma Babel, está próximo de pegar fogo. Quem percebe que dá valor às coisas eternas sabe que esse mundo é uma Sodoma e uma Gomorra. Leia Gênesis 19, você vai ver o fim dela. Fala comigo. Quem leva em conta a eternidade percebe que viver das coisas do mundo é uma tolice. Qual o propósito do Messias? Anota isso, por favor. O propósito do Messias. O propósito do Messias, que é Jesus Cristo, é apresentar ao Pai um reino de justiça e paz. Para quê? Para que se cumpra as profecias das Sagradas Escrituras. Deus fez uma promessa para Davi. E disse para Davi: Davi, o teu reino não terá fim. Aqui é que a gente começa a entrar num estágio que para crer tem que ter o Espírito de Deus na vida. 1000 anos antes de Jesus ter nascido, há 3000 anos atrás, Deus falou para Davi: o teu reino não terá fim. Como? Por quê? Vamos explicar. Primeiro, a profecia de Isaías começa a dar explicação sobre isso. Isaías 11, versos 1 e 2, você vai entender. Olha o que ele diz, Isaías capítulo 11, Isaías 11, 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Está falando de quem? Está falando de quem? Por que você sabe que é Jesus? Porque você tem o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá a sabedoria. Fala, sabedoria, entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então ele está falando que virá da raiz de Jessé. Davi era filho de quem? Jessé. Agora veja Isaías capítulo 9, versículo 7. O 6 você já sabe que você canta o versículo 6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Agora olha o versículo 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o tronco de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Por que que ele diz um tronco? Por quê? Porque Israel era uma árvore, e essa árvore foi cortada. Ficaram sem pátria, até hoje é um estado, sim ou não? Babilônia entrou lá, os médios e os persas, Alexandre o Grande, um dos generais de Alexandre o Grande, a própria Roma, depois os muçulmanos, os turco-romanos, e aí vai, e outros mais, até hoje. É só um tronco, fala, Israel, é só um tronco, parece que não tem vida, só que lá debaixo, fala, debaixo do tronco, tem uma raiz. E que raiz é essa?
Leia de novo, Isaías 11:1. Leia e você vai entender. Que raiz é essa? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Posso aplicar para a tua vida. Talvez a tua vida, eu posso ser profeta de Deus para a tua vida nesse momento. Talvez a tua vida esteja como esse tronco, sem galho. Tronco não tem perspectiva de ter frutos. Tronco não tem perspectiva de matar a fome de alguém. Tronco não tem perspectiva de nada. Esse tronco só serve para ser arrancado e jogado fora. O tronco do mundo. Mas aquele que está no reino de Deus, pode ter certeza, no tempo do Senhor vai brotar, vai crescer, e Deus lhe fará de você uma árvore frutífera. Mas isso é pequeno. Vamos para coisas mais profundas. Isso aqui isso não é nada se comparado à eternidade. Enquanto tem gente só preocupando, pegando texto para profetizar para a terra, tem muitos textos que falam da eternidade. É isso que interessa ao cristão. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 14. Apesar que você pode ler também a partir do 7 em diante, mas se você ler segundo Samuel capítulo 7, olha o que Deus fala para Davi. Primeiro, Davi tem um sonho, diz assim: eu vou construir um templo para o Senhor. O Senhor manda o profeta Natan, diz para ele: não vai ser ele que vai construir, vai ser o filho dele, mas eu tenho umas promessas para ele, vou falar de coisas profundas para ele. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicado por homens. 15. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. 16. Ó, aqui está. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu tronco será estabelecido, o seu trono será estabelecido para sempre. Depois você lê em casa, senão não vai dar tempo. A hora está passando, essa hora não para. O seu tronco será estabelecido para sempre. A gente pode pegar daí e ficar contando. Vamos ver o discurso do povo lá da ONU, os discursos da Organização Mundial, os discursos dos estadistas, os discursos dos homens, os discursos dos religiosos. Esses negócios que tem lá, o exército mais poderoso do mundo, o segundo exército mais poderoso do mundo, o terceiro exército mais poderoso do mundo, o quarto exército, já viu isso? E os homens investem bilhões em armamentos, em caças e não sei o quê, aquela coisa toda. Cada um querendo ser mais poderoso do que o outro, cada um querendo ser mais forte do que o outro, cada um querendo ser mais o cara do que o outro, cada um querendo impor o respeito do outro. E o outro faz aquelas paradas militares anualmente, aquela coisa toda. E nós somos aqui, irmão, é nós da fita. E o Senhor fica olhando lá de cima e rindo deles. Leia Salmo 2, que você vai ver que Deus ri deles. Sabe por que o Senhor ri deles? Porque o Senhor vê chegando a sua hora. Quer ver? Vamos ler para a gente terminar aqui, para a gente levantar um clamor. Salmo 2, depois a gente vai para o Salmo 89. Salmo 2, olha que coisa interessante que ele diz, do versos 1 em diante. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Olha o que ele diz, fala, em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, olha o que eles dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir. Olha para a pessoa ao teu lado, dá um sorriso. Fala assim: Deus
Faz desse jeito. Do seu trono, Senhor, se põe a rir e caçoa deles. Os homens aqui embaixo da terra se acham os bichão da goiaba, os caras, aí Deus fica olhando. Vai morrer daqui a pouco. Vocês não estão entendendo, irmão? E o Senhor fica tirando onda, fala: o meu Deus, tira onda. Ei, os faraós se orgulhavam dos seus. Tinha uma cidade chamada, não lembro mais, esqueci, Táfnis. Pesquisa sobre Táfnis e Mênfis, duas cidades jovens, centro da idolatria egípcia. É lá que tinham os deuses que eles adoravam, perto dos vales dos reis. O Senhor usou os profetas e disse: vou acabar com tudo, não vou deixar nada. Sabe o que aconteceu? Se cumpriu. Aí há uns 100 anos atrás, descobriram essas cidades, desenterraram, está lá os deuses de Faraó, virou museu a céu aberto. Os homens querem ser alguma coisa, mas Deus sorri deles. Fala: e eu vou sorrir com ele. Vocês estão entendendo? Bora continuar o Salmo 2, bora comigo, vamos de novo, vamos lá no 2. Do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, tira a onda. 5, em sua ira, ai, fala o dia do Senhor. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Sião é Jerusalém. Cumprimento, profecia para o futuro. No meu santo monte. 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Fala comigo: o meu Senhor, o meu rei, vai reinar de Jerusalém até o Brasil. Fica de pé, crente. Fala comigo: o meu rei vai reinar de Jerusalém até o Polo Norte. Fala: o meu rei vai reinar de Jerusalém até o Polo Sul. Vai passar pelo Brasil, pegar a Argentina, atravessa o oceano. Sabe que a gente prega isso? Eles sabem o que eles dizem da gente? São um bando de doido. Sou mesmo. Só tem uma coisa: posso ser doido, mas não sou tolo. Tem um salmo que diz assim: diz o tolo em seu coração, não há Deus. Problema dos tolos. Fala: de uma coisa eu sei, que o meu Deus está no controle de todas as coisas, e por um tempinho Ele está deixando os homens brincar de rei. Fica brincando aí com seus reizinhos. Quer ver? Pensa, fala: devo pensar. Para o cemitério não se faz mudança, e nem tem conta bancária, não se leva a conta corrente, lá não tem bolsa de valores. Pensa. Pensa um pouco mais, diga para o teu irmão: aonde você vai estar daqui a 100 anos? Fala para o teu irmão, pastor, ele falou com você. Só porque é pastor, não quer falar com o irmão, é? Fala para o teu irmão. Seja pastor, seja simples. Fala para ele onde você vai estar daqui a 100 anos. Isso.
Você respondeu para ele aonde? 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 Eu vou falar um negócio muito doido aqui agora. Você tem que ter muito Espírito de Deus para crer. A gente, quando morre, a gente vai deixar essa terra, ok? Beleza? Vamos para o paraíso. Vamos ficar lá no paraíso de boa, tranquilão, trocando ideia, conversando com Abraão, Paulo. Fala, quando eu chegar lá no paraíso, vou procurar o meu irmão Ricardo. Eu vou conversar com ele. E vou dizer para ele: tu fez primeiro, hein, rapaz? Só tem uma coisa: quando tocar a trombeta e o clarim, aquele corpinho nosso que ficou lá na terra, que a terra comeu, ela vai devolver. Só que não precisou passar por cirurgia, fazer plástica. Deus vai ressuscitar esse corpo em um corpo glorioso. Segura aí. E nós vamos voltar lá para aquela terra, para um tempinho reinar com o Senhor, para que se cumpra as profecias. Você tem que ter fé para crer nisso, irmão. Leia a Bíblia e você vai ver que Jerusalém, a celestial, vai ficar em cima da terrena. E ela de largura tem quase 3.000 quilômetros. E o povo vai ficar olhando para ela. Deus vai mostrar quem Ele é. Agora segura aí, crente. Eu sei que quarta-feira você teve um culto bem pentecostal e a poder de Deus e foi benção. E Deus está fazendo isso no nosso meio, tudo para a glória dele. Você entendendo essas coisas, quando alguém te convidar para fofocar no WhatsApp, o que você vai dizer? Isso é da terra, eu sou do céu. Estão entendendo? Quando alguém te convidar para fazer parte do espírito de Absalão, que roubava a alma do povo, você vai dizer o quê? Não tem tempo para isso não, irmão. Isso é coisa do chão. Eu sou do céu. Fala pro teu irmão. Meu Deus do céu. Me ajuda a pregar. Fala pro teu irmãozinho. Hashtag. Eu sou do céu. Né, jovem? Olha aí, ó. Sim ou não? Ó, o cara aí, irmão. Meu Deus do céu. Põe a mão no seu coração. Só o teclado. Vamos fazer assim? Coloca a mão no ombro do teu irmão, na mão, pega na mão mesmo, porque tem as mulheres, tem tudo. Fecha o corredor. Vamos fazer diferente hoje. Pega na mão do seu irmão. Pastor, pega na mão de ovelha, irmão. E diz assim: eu preciso aprender pouco aqui, eu preciso aprender pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Somos um, irmão, somos um. Somos um. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele te ama. E Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Levanta as suas mãos para o céu. Solta a mão do seu irmão. As duas mãos para Jesus assim. Agora cante com todo o seu fôlego de vida. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. É lá que nós vamos morar. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Ele cuida, irmão, Ele cuida. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. O teclado. Coloca a mão no seu coração, por favor. Começa a meditar um pouco por um instante naquilo que você ouviu hoje. Segundo os olhos terrenos, parece que tudo está fora de controle. Segundo os olhos carnais, a gente tem que fazer alguma coisa para nos proteger, para nos guardar, porque senão vão provar leis isso, leis aquela. Segundo os olhos terrenos, nós nos preocupamos com tudo isso aqui. Mas não se preocupe não, meu irmão, porque Ele está voltando e Ele vai pôr a ordem no caos. E aquilo que os homens pedem, paz e justiça, vai acontecer, como está escrito em Isaías 11. Mas no tempo dele, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, o Senhor é que dá entendimento a todos nós, como está escrito em João 17:3, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha o propósito de Cristo, é muito profundo isso. E a vida eterna é esta. E sabe qual é o propósito da vida eterna? É porque Deus quis e Ele quer que você o conheça. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eternidade. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo,
Fortaleça todo o teu povo, fortaleça a vida de todos os teus filhos, fortaleça esse coração, essa alma, esse espírito, Senhor. Senhor, abre a mente, o intelecto de todos nós, e que possamos crescer em Ti, cada vez mais para a Tua glória, Pai. Pai, sara as feridas, tire as mágoas, quebranta o coração endurecido, repreenda o eu das nossas vidas, e que possamos crescer para a Tua glória. Pai, abençoa a vida de cada jovem, cada irmão e irmã, cada casal, cada um que representa uma casa, um lar, uma família, Pai. Pai, os abençoa-os com toda sorte de bênçãos, guarda-os, proteja-os. Senhor, não deixe que nada de mal, nada de ruim aconteça com ninguém. O Senhor é o nosso pastor, é o bom pastor, e o Senhor deu a sua vida pelas suas ovelhas, Pai. Pai, repreenda o espírito de Satanás do nosso meio, repreenda os demônios que quer causar divisão, separação, que quer gerar tristeza, que quer faxear no meio dos irmãos. Senhor, repreenda os espíritos das trevas em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te pedimos também as tuas bênçãos sobre o impacto de missões que será realizado amanhã na Granja Portugal para a tua glória. Estendam as mãos para lá, irmãos, para frente mesmo. Senhor, nós declaramos no nome de Jesus que amanhã será mais um dia de glória, mais um dia de muita conversão, de restauração de vidas e de famílias e de libertação. Pai, abençoa todo o bairro da Granja Portugal, Granja Lisboa, Conjunto Ceará, Bom Sucesso, Altra Nunes, toda a nossa Fortaleza, todo o nosso Ceará, o nosso Brasil, Pai. Pai, desperta o teu povo, os teus filhos que disseram sim, que amanhã estarão evangelizando, os que estarão ali dentro do colégio, os que estarão fora do colégio nas ruas. Usa-os para a tua glória, que eles fluam no teu poder, nos dons do Espírito Santo, curando enfermos, profetizando libertação e salvação, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa a noite, a cruzada, o louvor, a palavra. Senhor, que vidas rendam-se diante do Senhor, que haja salvação para a tua glória, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, amarra o valente, e que os anjos do Senhor, miríades, milhares e milhares de anjos do Senhor, desçam nesse exato momento para aqueles lugares, tomando as ruas, casas, o colégio, a praça, todos os lugares, em nome de Jesus, Pai. E que todos os projetos malignos, satânicos, elaborados, maquinados, arquitetados, vão todos à falência em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, quebra as cadeias de Satanás, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Nós profetizamos salvação em nome do Senhor. Pai, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por mais uma sexta-feira e podermos estar aqui nessa noite com o teu povo. E nós vamos retornar para casa, para os nossos lares. Conduza-nos para os nossos lares de acordo com a tua vontade, na tua santa paz. Dê um final de semana abençoado para todos, em nome de Jesus. E que esse final de semana seja um final de semana de milhares e milhares, milhões de vidas se rendendo aos teus pés, em todo o mundo, onde os teus filhos estarão pregando, anunciando o Evangelho, louvando e declarando e profetizando, que haja salvação, onde milhares de pessoas serão transportadas do reino das trevas para o reino da tua luz, que é o reino do teu amor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre, sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a tua vida, jovem, sobre a tua vida, mulher, homem, sobre a tua família. Você crê e recebe? Declara amém. Aplauda Jesus, glorifica o nome do Senhor. Dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Está na Logos, está na bênção. Aleluia. Quem não pegou o panfletinho e não pegou o cartãozinho, por favor, os irmãos na porta para entregar para os irmãos. Ah, sapataria nova,
pensou em comprar sapatos, vai na sapataria, não, agora leva esse cartão, tá? Em nome de Jesus, Deus os abençoe. E olha, irmão, no Impacto de Missões, podem usar qualquer camisa que você tem da Logos, fique à vontade, tá? Em nome de Jesus, a camisa do Impacto passado, a camisa desse Impacto, as outras camisas, fique à vontade, use a sua camisa, fique à vontade. Deus os abençoe, obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus, que a tua vida seja para a glória de Deus.